A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo. Mesmo distante dos irmãos, né, como igreja, nós estamos reunidos como congregação, mas estamos unidos pelo Espírito. Estamos unidos nos nossos lares. Você que vai estar agora parando tudo para poder ouvir a palavra, né? Já adorou ao Senhor e agora eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida. Eu gostaria de neste momento orar pelas nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, por esse domingo abençoado. Ó Deus, esse domingo ele tem um sabor especial para nós cristãos, para nós, ó Pai, que conhecemos a palavra, que sabemos que o Senhor Jesus nos garantiu a vitória eterna. E para nós a Páscoa, Senhor, ela tem um significado profundo para as nossas vidas. Pois foi neste dia em que a morte foi destruída, e que nós, ó Pai, os cristãos, temos esperança eterna. Fala com a tua igreja hoje, Senhor, e edifica o teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 55. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55, que diz assim na palavra do Senhor: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Amém? Que a palavra do Senhor possa alcançar agora o seu coração e possa edificar a sua igreja. Meus irmãos, eu fiquei pensando comigo durante a confecção dessa mensagem e Deus foi ministrando ao meu coração. E algumas perguntas foram vindo e veio a imagem, né, de tudo que Jesus viveu durante os 3 anos que ele esteve aqui na terra, né, como ele amou, como ele perdoou, como ele lidou com a falsa religião, como ele amou as pessoas que estavam perdidas. E a gente vê todo aquele processo da religião e daquela liderança política, né, em Roma, se levantando contra o nosso Mestre Jesus para fazer falsas acusações, né, a respeito dele, deixando que Jesus fosse entregue nas mãos de malfeitores e fosse julgado e condenado de maneira injusta, um julgamento totalmente parcial, né? E aí, então nós podemos ver que a história de Jesus foi muito linda, a passagem de Jesus durante o seu ministério de 3 anos aqui na terra foi muito lindo. Agora, o que eu gostaria de trabalhar com a igreja hoje é que a Páscoa para nós, ela nos traz muitas verdades na história da morte e da ressurreição de Jesus. Observe comigo que uma pergunta que eu fiz, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que nós teríamos perdido? O que nós como igreja, você como discípulo de Jesus, o que você teria perdido? Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, em primeiro lugar, a nossa pregação seria totalmente inútil. O que significa isso? Que a nossa pregação não teria valor nenhum. A nossa pregação não teria poder nenhum. Observe que muitos líderes religiosos que se levantaram, como Buda, Maomé e outros grandes líderes, se você for hoje no túmulo deles, você vai encontrar lá os restos mortais, os ossos desses grandes líderes que se levantaram, líderes religiosos que se levantaram, mas eles morreram. E não se ouve falar que esses líderes ressuscitaram. Ou seja, todos aqueles que vão atrás desses líderes, que hoje têm esses líderes como um Deus, a pregação deles é vazia, a pregação deles não tem vida, a pregação deles é inútil. Porque aquele líder
que eles seguem. Ele foi barrado pela morte. Ele foi detido pela morte. Ele não conseguiu vencer a morte. E aí vem uma segunda. Então a primeira é: se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria inútil. Não teríamos razão, o porquê de a gente estar pregando. Porque nós estaremos pregando uma mensagem de um Deus morto. De um Deus que não conseguiu vencer a morte. Em segundo lugar, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé também seria inútil. A nossa fé, ela seria uma fé que não traria impacto, seria uma fé sem propósito, seria uma fé sem nexo, seria uma fé que não teria lógica. Eu ter fé em uma pessoa que já morreu e que não vai voltar e que não tem evidências claras de que ressuscitou, de que venceu a morte. A nossa fé também seria uma fé pagã, meus amados irmãos. Nós iríamos ser como muitos pagãos que têm, né, que colocam sua fé em coisas mortas, em santos que não, na verdade, não têm vida. Não quero aqui fazer uma crítica destrutiva aos nossos irmãos católicos, mas quero fazer essa observação, que eu adorar aquela imagem, eu adorar aquela estátua, a minha fé, ela é inútil, ela não tem valor nenhum. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé, ela seria uma fé morta, uma fé sem propósito. Em terceiro lugar, se Jesus não tivesse ressuscitado, ainda estaríamos debaixo da maldição do pecado. E observe comigo, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 17, vai dizer isso, né? E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos debaixo da maldição do pecado, igreja. Nós estaríamos debaixo da maldição do pecado e seríamos pessoas que não teríamos o perdão de Deus. Seríamos eternamente culpadas, viveríamos oprimidas, viveríamos errante pela vida, não teríamos esperança nenhuma, porque a maldição do pecado, ela viveria em nós e nós não iríamos ter uma vida de paz. Porque, irmão, se tem uma coisa que é horrível, é nós vivermos com o pecado grudado em nós e sem sair de nós, não ter como tirar isso de nós. O pecado entrou na humanidade e ele ficou na humanidade. Ele amaldiçoou a terra, ele amaldiçoou os animais, ele amaldiçoou o homem, ele amaldiçoou a mulher, ele amaldiçoou todos nós. Todos nós ficamos debaixo da maldição do pecado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos sido livres. Então, olha a boa notícia que eu quero te dar nessa noite, meu irmão. Você é livre da maldição do pecado. Pelo sangue de Jesus, você e eu, e todo aquele que crer em Jesus será livre da maldição do pecado que estava sobre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, nós também ainda podemos continuar. Em quinto lugar, se Jesus não ressuscitasse, seríamos como os pagãos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, sem perspectiva de um novo amanhã, sem perspectiva de uma nova terra, sem perspectiva de um outro lugar para a gente viver. As pessoas hoje vivem no seu mundo dessa forma. Não, vamos comer, vamos beber, vamos encher a barriga, como diz alguns aí, né? Alguns nordestinos, vamos encher a pança, vamos comer porque amanhã a gente não sabe, mas se a gente morrer, a gente morre feliz, morre de barriga cheia. Ora, meus irmãos, que mentalidade cruel, que mentalidade pobre, que mentalidade triste, que mentalidade de derrota, que mentalidade infeliz. Viver como se você não fosse mais ter, daqui depois da sua morte, você não ter mais vida.
E tem pessoas que vivem assim. E se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também seríamos como essas pessoas. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Viver assim, irmãos, é viver sem Jesus. Porque Jesus ressuscitado trouxe para nós vida após a morte. Então, nós não vivemos mais nesse mundinho, né? Vou trabalhar para comer, vou comer para trabalhar, né? Vou viver para conquistar coisas aqui nessa terra, vou ajuntar tesouros e riquezas aqui nessa terra, e depois que morre, fica tudo aí, e a pessoa não tem mais esperança de nada, porque ela queria viver e construir um castelo apenas nesse mundo. Mas a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, porque Jesus ressuscitou, nós temos vida eterna. E a morte, ela não é o fim da linha para nós. Nós não vamos viver aqui na terra como se fosse aqui o lugar onde a gente vai ficar. Glória a Deus por isso, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor. Você tem vida eterna e a morte é apenas uma passagem para a eternidade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meus irmãos, em quinto lugar, nós também não ressuscitaríamos. Olha que maravilha. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Jesus disse, se ele ressuscitou, e de fato ele ressuscitou, porque nós vamos ver na palavra do Senhor que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E se ele ressuscitou, aqueles que creem nele também ressuscitarão depois da sua morte. A morte não nos deterá, assim como não deteu o nosso Mestre Jesus. E aqueles que creem, e aqueles que não creem, irmãos, não vão poder ressuscitar para a vida eterna. Em sexto lugar, se Jesus não tivesse ressuscitado, não poderíamos ouvir a voz de Deus dizendo, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não iríamos ter, e nós aguardamos por esse grande dia, por essa grande convocação, vinde bendito de meu Pai, para o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Porque Jesus ressuscitou, a porta está aberta. Há um tempo em que Deus já preparou, que já está decretado por Deus, meus irmãos, o dia e a hora em que ele virá buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós estamos aguardando o dia em que ele vai nos convocar, o dia em que ele vai te convocar e vai nos levar para o seu reino de amor, para o seu reino eterno. E eu quero que você se alegre no Senhor, ainda que estejamos passando por esse momento difícil. Deus tem sido maravilhoso nessa palavra de hoje. Eu creio que você vai animar o seu coração, porque a mensagem é, Jesus ressuscitou, Ele vive, e por isso eu posso crer no amanhã, como diz o louvor que nós cantamos. Em sétimo lugar, se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte continuaria, meus irmãos, reinando. A morte continuaria reinando. A morte continuaria sendo para nós uma fatalidade. A morte continuaria sendo para nós algo triste, algo lamentável. A morte nos causaria pânico. A morte nos deixaria assustados. A morte nos deixaria perplexos. Mas porque Jesus ressuscitou, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua ponta afiada? Porque quando esse versículo diz onde está a morte, o seu aguilhão, aguilhão é uma ponta afiada na ponta de uma lança que era usada para fazer o gado se movimentar. No nosso contexto, o pecado é chamado de aguilhão da morte. O apóstolo Paulo vai dizer que o pecado é o aguilhão da morte, porque é pela picada venenosa do pecado que o homem é levado de modo doloroso à morte. Paulo vai dizer em Romanos também que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só,
Tem tudo a ver, meus irmãos. A morte é espiritual, a morte nos separa de Deus. A morte nos leva realmente, irmãos, a refletir que todos nós vamos morrer. Todos nós vamos deixar este mundo. Mas saber que Jesus ressuscitou faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu queria contar para você algo muito poderoso agora nessa palavra de hoje, de domingo, meu irmão. Porque os 3 dias após a morte de Jesus foram os mais tensos e longos da história para os discípulos. Mas havia algo extraordinário deixado por ele, de que no 3º dia que ele ressuscitou, né, e isto ainda estava muito fresco, estava muito latente na mente dos apóstolos, o apóstolo João deixou registrado em seu livro, no capítulo 20 de João, né, que neste dia Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e o encontrou vazio. Isso foi no domingo de manhã, domingo pela manhã, né? Por isso que nós, cristãos, e eu tenho sido incisivo, insistente com os irmãos, de que nós, assim que terminar essa pandemia, meus irmãos, toda a igreja deve valorizar a escola bíblica dominical, deve valorizar o domingo pela manhã, de estar na igreja cultuando a Deus, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Isso tem um significado muito forte para nós, irmãos. E se você ainda não entendeu isso, eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, quando acabar, e a gente voltar a congregar, irmãos, você não vai ficar em casa mais aos domingos, você não vai sair para outro lugar, você vai valorizar o domingo. Depois dessa palavra, escute muito bem isso. Então, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e o encontrou vazio, com a pesadíssima pedra que havia sido colocada à porta do túmulo e havia sido removida. Vocês lembram muito bem disso, quando Maria Madalena chega ali diante daquele sepulcro. Ela vê a pedra removida e ela encontra o túmulo vazio. Glória a Deus, aleluia por isso. Então ela foi em busca do apóstolo Pedro e do outro discípulo João, que ao acompanhá-la, eles vão de fato ver a veracidade, a verdade, era verdade, que Jesus havia ressuscitado. Mas com um detalhe super intrigante, pois o lenço que havia coberto o rosto de Jesus na sepultura estava dobrado a um lado, diferente dos demais lençóis que cobria o corpo que estava jogado. Segundo a tradição judaica, meus irmãos, que todo menino conhecia muito bem, o lenço dobrado trazia uma mensagem relevante que deve ser resgatada pela igreja hoje. Neste momento que estamos vivendo, é importante nós nos agarrarmos a essa mensagem. Jesus dobrou o lenço que cobria a sua cabeça no sepulcro, para deixar a mensagem para ser contada a todos os seus seguidores, a nós que hoje cremos no nome de Jesus. Existe uma mensagem que ele quis deixar para nós com esse lenço dobrado, meus irmãos, para ser contada para todos, como eu acabei de dizer. Pedro, ao adentrar ao sepulcro, observou o lenço dobrado, que tem a ver com a dinâmica diária entre o Senhor e o servo, entre o seu amo e o servo. Quando o servo preparava a mesa de jantar para o seu senhor, procurava ter a certeza de fazê-lo exatamente de maneira desejada pelo seu senhor. Depois que a mesa era preparada, o servo ficava esperando fora da visão do amo, ou seja, naquele cantinho, aguardando ele se servir, ele jantar, ele comer, né? Ele ficava ali esperando fora da visão do amo até que ele terminasse a refeição. O servo nunca se atrevia a tocar na mesa antes que o seu senhor tivesse acabado. Ao concluir a refeição, o senhor se levantava, limpava os dedos, a boca e a barba, enrolava o lenço
e o jogaria sobre a mesa. Geralmente isso acontecia. O Senhor jogava o lenço sobre a mesa quando ele terminava. O lenço dobrado queria dizer: eu terminei. Não é? O lenço dobrado queria dizer: eu terminei. Então, se o Senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado dos talheres, o servo nunca se atrevia a tocar ainda na mesa, porque aquele lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Glória a Deus, aleluia por isso, meus irmãos. Jesus tem uma promessa ainda, depois da sua ressurreição, que ele sobe aos céus, os apóstolos à sua volta, vendo Jesus subir aos céus, os discípulos ficam tristes, mas Jesus disse: não fiquem tristes, porque eu voltarei. Jesus vai voltar, aleluia, glória a Deus. E eu quero fechar essa palavra de hoje aqui, finalizando. Portanto, igreja, a palavra vai dizer para nós, né, nos mantermos firmes, que nada nos abale, que não seja coronavírus, que não seja doenças, que não sejam más notícias, que nada, absolutamente nada venha abalar a nossa fé. A palavra do Senhor vai dizer isso claramente, né? Portanto, meus amados irmãos, no versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, mantenham-se firmes e que nada os abale. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você está firme? Você está firme na fé? Você está firme na palavra? Como você está, meu irmão? Você tem bambeado na sua fé? Você tem dito: olha, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber... eu estou pensando em mudar de ministério. Meu irmão, você não está firme na palavra, porque quem está firme na palavra não pensa em mudar de igreja, não pensa em parar, não pensa em sair da igreja para ir para o mundo, porque tem certeza nessa fé que eu acabei de falar agora, de que o nosso Mestre Jesus vai voltar. Ele não só ressuscitou, mas ele vai voltar, como ele mesmo disse, e ele é fiel. Ele disse para os seus discípulos que ele iria sofrer, que ele iria ser julgado injustamente, que ele ia apanhar, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser preso como ladrão, que ele ia ser morto na cruz, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia e que ele iria voltar. Jesus ainda não voltou, meus irmãos, ainda não foi concluída, né, essa palavra, essa promessa. Ele já concluiu, meus irmãos, ele já concluiu a obra que ele tinha que fazer aqui na terra. Jesus não vai voltar de novo, outra vez, para ser crucificado, para morrer, para sofrer. Não, 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 não. A palavra diz que Jesus vai voltar, agora com poder e grande glória, voltar no seu cavalo branco, com a sua coroa, com o seu manto e com a sua glória e com a sua majestade, para buscar-nos outra vez, mas agora para a sua glória. Agora, meus irmãos, para vivermos diante dele. Mas o apóstolo recomenda a nós, igreja, que mantenhamos a nossa fé firme, que mantenhamos a nossa vida no altar, consagrando sempre a Deus, e que nada nos abale. Você está abalado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, meu irmão? Não se deixe abalar. Jesus é a sua rocha, Jesus é a promessa. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, mantenham-se firmes, mantenham-se dedicados à obra do Senhor. Sejam dedicados. Sejam dedicados. Vamos nos dedicar, irmãos. Como eu falei, depois que terminar esse período difícil que a gente está vivendo, vamos voltar para a igreja, vamos cuidar da igreja, vamos cuidar, vamos arrumar a casa do Senhor, vamos cuidar para que o nosso amo, quando voltar, nos encontrar assim, servindo na sua casa. Porque Jesus foi servo fiel até o fim. Então, amada igreja, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Seja fiel a Deus em todo o tempo. Mantenha-se firme, não pare. Não pare, que nada o abale, que nada o detenha. Que você continue firme. E sabe, existe uma palavra final aqui que me consola muito.
Paulo vai dizer assim: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por que o nosso trabalho? Porque quando nós abrimos esse ponto de pregação no Jardim dos Cardosos, meus irmãos, e vamos nos tornar uma igreja dentro em breve, em nome de Jesus, e vamos ser uma igreja que vai impactar esse bairro, que vai impactar essa cidade, que vai impactar essa nação, e que vai levar a mensagem para o mundo inteiro, porque nós cremos que Jesus ressuscitou, e nós cremos que o nosso trabalho não é inútil. Isso me consola muito. Já sofri e tenho às vezes sofrido muito, né? A gente vê às vezes tanto as pessoas desprezarem tanto a mensagem, a gente pregar a mensagem, as pessoas desprezarem, as pessoas até chegam a ir à igreja, passam um tempo, depois se afastam, depois não querem saber mais do evangelho, a gente fica triste, mas não frustrado, mas não desanimado, mas não parado, mas não deixando de trabalhar na obra do Senhor, mantendo-se firme. Nós devemos continuar nos mantendo firme, apesar das lutas e dos combates que nós vamos enfrentar e que nós estamos enfrentando. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso trabalho na obra do Senhor, ele não é vão, ele não é inútil. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da Tua poderosa palavra. Nós não temos palavras para Te agradecer, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Nós podemos celebrar a vida, porque hoje o Senhor ressuscitou. A nossa pregação não é vã, a nossa fé não é vã, porque o Senhor vive, porque o Senhor destruiu a morte. Nós, ó Pai, saímos debaixo da maldição do pecado, porque o Senhor ressuscitou. Nós não vivemos como vivem os pagãos, ó Pai, querendo viver apenas nessa terra. Porque o Senhor ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Porque o Senhor ressuscitou, nós, ó Pai, temos, ó Pai, nós vamos ouvir a Tua voz. Vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado. Porque o Senhor ressuscitou, ó Pai, nós temos a certeza de que a morte foi destruída de uma vez por todas. E nós não temos medo de morrer, Senhor, porque a morte para nós é apenas o início da eternidade. E obrigado, porque nós temos a certeza de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja e todos aqueles que vão manter-se firmes, que não vão se desanimar, que não vão, ó Pai, olhar para os lados, mas que vão continuar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E que o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a igreja dos Cardoso hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você celebre a Páscoa com a ressurreição de Jesus e a volta do nosso Mestre. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém e amém.